Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos então para a nossa última parte deste módulo, né? Formações abertas, né? Referente à Caatinga e ao Pampa. E nós vamos falar aí sobre os principais problemas ambientais desses dois biomas. Inicialmente, nós temos lá que tanto a Caatinga quanto o Pampa vão sofrer por causa dos desmatamentos e por causa de queimadas. Normal, acontece nos dois biomas. E quando a gente fala do desmatamento, né, na região da Caatinga estão ligados ao quê? Ao uso dessa mata nativa na produção de lenha e carvão. Então eles tiram para produzir lenha e carvão que são utilizados aonde, né? Nas indústrias siderúrgicas e nas indústrias de gesso, tá? Além, né, das indústrias de cerâmica. Né? Então são as principais atividades econômicas que precisam então de lenha. Também as atividades agropecuárias, né? Ou seja, a criação de animais tem crescido muito nesses dois biomas agora, Caatinga e Pampa, demandando maior consumo de água para a irrigação, tá? Irrigação tanto para a parte do cultivo de plantas quanto água para dar de beber para os animais. O que no caso daí da Caatinga tem contribuído para o que a gente chama de salinização, que é o processo em que o solo irrigado com água rica em minerais, por evaporações, né, sucessivas, acabam concentrando mais quantidades de sais. E o assoreamento de açudes, que é o acúmulo de sedimentos no leito, né, de corpos de água como rios e lagos, tá? Ou seja, vai entrando sedimento ali dentro daquele recurso hídrico. No caso do Pampa, agora, né, além da agropecuária, também existe o crescimento, né, e o uso de áreas nativas para a silvicultura, que é o plantio de florestas, como a gente já viu, eucaliptos e pinos, e que são plantas que vieram de fora, são plantas invasoras não, exóticas, né, elas foram trazidas para cá. Então, tudo isso está relacionado aí a alguns problemas ambientais. Nós temos aqui também a introdução, né, de plantas exóticas, e aí o exemplo é esse capim anome, detectado aí pela primeira vez lá no século passado, em meados da década de 50, que já invadiu cerca de 20% da área da vegetação nativa. Então, olha a característica dessa gramínea, tá? Sua consistência é muito fibrosa, então ela tem muita fibra, mas ela tem poucos nutrientes, né? Acaba desgastando os dentes do gado e não alimenta de forma satisfatória, então trazendo prejuízos para a pecuária local. Aí olha lá, então, além dessa questão de plantas exóticas, né? A gente também tem o problema da salinização, a questão do assoreamento, a invasão por plantas exóticas e de dois outros importantes impactos ambientais nesse bioma que estão relacionados aí à ação do homem. Então, além da salinização, além do assoreamento, além dessa invasão de plantas exóticas, nós temos aí a ação do homem na questão do desmatamento, que gera a desertificação e a arenização. Vamos entender o que corresponde desertificação e o que corresponde à arenização, tá? A desertificação, que é o que aparece nessas duas imagens, é um processo de degradação do solo que leva à formação de desertos. Aqui é um deserto na África, aqui já é um deserto na região brasileira, tudo bem? E aí o que a gente encontra nesses ambientes? Pouquíssima vegetação ou ausência dela. Este processo da desertificação ele pode ser considerado natural, devido a algumas mudanças climáticas ou por alguma atividade humana, como o desmatamento, né? Nos desertos naturais, né, chove muito pouco, ou seja, tem baixa pluviosidade. Seu solo, então, é muito rico em areia, o que dificulta, então, a retenção, né, de água. Agora, quando essas condições climáticas, por causa dessas condições climáticas, né, e edáficas relacionadas clima e edáficas relacionadas ao solo,
há pouca umidade para as plantas se desenvolverem. Então a gente não consegue ter planta porque é muito quente e o solo não retém muita água. Agora, enquanto os desertos naturais levam, né, centenas e milhares de anos para se formar, quando a gente tem a influência da ação humana, essa formação ela é muito mais rápida e relativamente isso pode acontecer em alguns anos. Então a gente, né, o ser humano acelera aí esse problema. E aí nós temos aqui, ó, a questão de um texto, né, de informativo que fala que em 2015 foi o Ano Internacional dos Solos. No dia 5 de dezembro é comemorado o Dia Mundial dos Solos. Adicionalmente, em 2015 foi comemorado o Ano Internacional dos Solos pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O objetivo dessas datas é conscientizar e alertar as pessoas para a necessidade de se preservar e proteger os solos, recursos estratégicos e fornecedores, né, de serviços fundamentais para a vida na Terra, principalmente diante de atividades humanas que causam danos extremos e ameaçam nosso futuro. O combate à desertificação foi uma das metas propostas aí pela FAO durante o Ano Internacional dos Solos, né? E alguns dos objetivos dessa organização são sensibilizar a sociedade civil, as pessoas, né, e os governantes sobre a importância do solo para a vida humana e dos demais seres vivos, e educar as pessoas sobre o papel essencial que o solo desempenha na segurança alimentar, na adaptação e na redução dos danos provenientes de mudanças climáticas e sobre sua importância para os ecossistemas, a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável. Então, olha tudo que o solo está relacionado aí à nossa vida, né? Então, a gente precisa cuidar disso. E aí, agora, né, falando ainda sobre a desertificação, a gente tem esse mapa mostrando aí algumas regiões aqui em destaque do Brasil e a legenda, né? A desertificação está muito presente na região nordeste do país, ou seja, lá na região da Caatinga, essa região aqui, uma região de clima semiárido, ou seja, muito seco e quente. E aí, segundo pesquisas, né, 12,8% da Caatinga está em processo de desertificação. E aí o que gera, né? Perda da fertilidade do solo, né, causada aí pela ação deste fenômeno, que vai gerar problemas sociais muito intensos. Resumindo, famílias que vivem das lavouras perdem renda, os alimentos acabam e muitas pessoas tendem a migrar em busca de outras oportunidades. Então, essas famílias acabam se instalando em regiões periféricas de grandes cidades, que não estão adequadas para a ocupação humana, evidenciando então a desigualdade social, econômica e a que são submetidos. E aí você leva ao aumento da criminalidade, a gente vai, daí entra em problemas sociais, né? Então, problemas ambientais fazem com que as pessoas saiam da sua região de origem e vão para os centros urbanos, né? Que às vezes não estão preparados para esse número de pessoas chegando. E aí você, de um problema ambiental, você gera problemas econômicos e sociais também. E por último, falar da arenização, né? Que olha lá, ó, no Rio Grande do Sul, na região conhecida por Campanha Gaúcha, né? Lá no município de Alegrete, Cacequi, Itaqui, Maçambará, Manuel Viana, cadê aqui? Quaral, Rosário do Sul, São Borba, São Francisco de Assis e Unistalda, né? Vem sofrendo aí com o processo de arenização. Se a desertificação é mais comum no norte, ali na Caatinga, a arenização é mais comum aqui para o Pampa. Este fenômeno ocorre porque nesses locais os solos são muito arenosos e pouco férteis e a vegetação é rala, o que propicia a erosão do solo por ação das águas e dos ventos. Todas essas características associadas à ocupação humana tornam essas áreas propícias à arenização. Então, a arenização ocorre em locais onde o solo é muito arenoso e a quantidade de chuva é relativamente alta, né? Então, ou seja, a terra não consegue segurar a água e ela já vai escoando, né?
Este processo é potencializado aí pela perda da vegetação e a areia exposta é deslocada aí pelo vento forte ou por temporais, podendo cobrir áreas de relevo mais baixo e formando dunas ou bancos de areia. Olha a imagem que a gente tem aqui, né? Trata-se então de um processo muito rápido, ou seja, em poucos anos origina-se um areal, né? Praticamente sem cobertura vegetal. Então, tanto a arenização quanto a desertificação é um problema, né, ambiental que vai nos gerar consequências futuras, né? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.